Uma boa noite a todos. Hoje, falando boa noite mesmo, porque sei que estará sendo isso num dia muito especial, numa hora muito especial. Hoje estamos de volta com um episódio especial do Altstar, o podcast da região de Maringá, mais famoso e mais interessante voltado ao autismo e deficiências como um todo. Hoje estamos com uma pessoa muito ilustre como entrevistada, mas antes, Lilian Ferreira, Oi, pessoa muito gente. importante. Eu, o menos importante com ela, mas ainda sou um pouquinho estrela, tanto até no nome. Antônio Augusto, advogado autista, como entrevistador de uma pessoa muito legal chamada, só para não esquecer o nome certinho, o seu nome não é doutora, mas eu vou te chamar de doutora Raquel Proenza, médica psiquiatra da infância e adolescência, formada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e docente no curso de Medicina da Unicesumar. Já te entrevistamos antes e você é uma pessoa incrível, então sabemos que hoje vai ser um dia incrível. Mas antes de começar, tenho alguns recados para dar. Primeiramente, da nossa parceria com a Luciane Colócio, da Colósio Marcas e Patentes. Esse papel não preciso, nem esse. Mas outro recado importante é o que está na minha mão. Um que vocês já sabem o que eu vou fazer, que é para se inscrever no canal, dar o seu like ou dislike, caso não goste. Mas daí, no caso, eu queria que você coloque nos comentários o que você não gostou. Mas também, caso goste, nos conte o que você tenha gostado ou o que você quer ver. Se você tiver algumas ideias de temas ou de pessoas a se entrevistar, por favor, coloque nos comentários, que sempre é muito útil. Mas não deixe de compartilhar. Compartilhe com seus amigos, seus inimigos, qualquer lugar que você realmente veja uma necessidade de compartilhar esse conteúdo interessante, esses conhecimentos que eu sei que podem ajudar inúmeras pessoas. No dia de hoje, falaremos de um tema que vou deixar para minha mãe e a doutora comentar. Mas eu acho que tem a ver com essa data onde está sendo publicado, né? Como que era mesmo? O Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns a todas as mulheres que estão nos vendo e as que também não estão vendo. Mas, com isso, eu deixo com vocês. Doutora, bem-vinda de novo. É uma satisfação, você sabe que a gente não é mais... Eu falo assim, a gente vai criando vínculos da vida, né? Não é amizade, não é parceria de trabalho, mas é vínculos para a vida, que a vida vai trazendo para a gente pessoas que vão fazendo parte e a gente vai se somando. E eu acho que essa soma é extremamente importante. Falamos sobre isso agora há pouco, né? Que a gente precisa somar e não dividir os espaços. Então, para a gente vai ser sempre um prazer e todos os temas que você quiser falar, você vai ser muito bem-vinda sempre, né? Vai ser nossa sócia aqui. Mas hoje, em particular, num dia tão especial, você me mandou uma mensagem ainda falando, nossa, que legal, né? No Dia da Mulher. E vamos falar sobre o autismo em meninas. Que importante. É um tema, para mim, muito pouco, né? Eu tenho muito pouco contato, até por ter filho, homem, né? E você está mais próxima de uma realidade sua ali. Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade da gente ensinar a gente também. Nós vamos te questionar naquilo que são nossas dúvidas do dia mesmo. Mas o Antônio tem uma fala bem legal, que depois eu quero que ele fale de novo, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre como que a gente vai falar sobre isso. Eu vou procurar já até fazer uma introdução para o Antônio fazer uma ponte. Então, por que a escolha desse tema? Autismo em meninas. Justamente porque é um tema que se fala muito pouco. E tanto a população como os profissionais de saúde também sabem pouco sobre o assunto. Eu, como profissional, é um tema que eu tenho que estar sempre fazendo leituras. Saiu um artigo há pouco tempo falando sobre a capacidade de camuflagem dos sintomas das meninas. Então, eu acho que eu gostaria que o Antônio falasse um pouco justamente sobre isso. A gente sempre fala de autismo e pensa em meninos e crianças, e você fez um comentário bem interessante. Era um comentário mais informal só, mas eu vou compartilhar com todos. Querendo ou não, dá para colocar até como uma escala, dá para você colocar como nível de dificuldade de se lembrar que existe. Primeiramente, a gente tem o autismo como si. Depois disso, a gente lembra de crianças autistas. Principalmente que é aquela questão que a gente sempre lembra junto, que é autista ou que é menino. São sempre os dois primeiros que a gente lembra. Depois disso, talvez adolescentes
E só depois disso a gente começa a pensar, por exemplo, nas meninas autistas, que eu não vou dizer raridade, que hoje em dia a gente percebe que são muito mais do que imaginávamos, por inúmeros motivos, para só depois lembrarmos de umas outras situações que daí não são o tópico do dia, que são, por exemplo, o autismo em adultos, que querendo ou não, o autista cresce, às vezes os pais passam dessa para outra situação e deixam os filhos na vida adulta sem o amparo, não por culpa deles, mas sim realmente pelo adulto, e não haver um pensamento futuro nem de famílias, nem do sistema público, nem de nada a respeito de como cuidar de um autista adulto. E ainda muito depois disso, que basicamente ninguém nunca lembra, é que chegamos depois da vida adulta, chegamos na velhice. E eu acredito que nem existem estudos a respeito de autismo na terceira idade, no sentido de se tem alguma dificuldade com alguma característica em específica, se é apresentado de uma forma diferente, ou até mesmo um mapa da população de autistas nessa faixa etária. Então, é uma situação que basicamente a gente sempre esquece, mas também atualmente não é o momento de hoje. Hoje o nosso foco é nas mulheres, mas eu deixo só esse pontozinho para lembrarmos que essas pessoas existem e não podem ser esquecidas. Mas é importante você falar isso porque a gente cria um estereótipo do que as pessoas entendem como sendo uma pessoa com autismo. E as pessoas costumam pensar numa criança do sexo masculino, normalmente com uma apresentação moderada ou grave, com estereotipia, no canto e que não fala. E o objetivo, eu acho, do podcast do Autistar é justamente compartilhar informação para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o autismo. Então, quando a gente pensa que mulheres podem ter autismo, idosos, adultos, bebês, como a gente já conversou aqui, acho que o objetivo principal é trazer visibilidade para esse tema. Hoje é Dia das Mulheres e você também tinha conversado antes com a gente de que é uma mulher falando sobre mulheres e mãe de menina, e acho que isso de alguma forma contribui para a escolha do tema. Sim. Coincidência, né? Apesar de tudo, coincidência, mas que coincidência tão importante, né? Sim. Você usou uma palavra para justificar isso. Sincronicidade. Isso. Não é coincidência, esse tipo de coisa é sincronicidade. E vamos começar. O que vocês gostariam de começar me perguntando? Eu acho que assim, a gente tem que começar do porquê da dificuldade do diagnóstico. Até porque, assim, todo mundo sabe que até para chegar no diagnóstico já é difícil no homem, mas, assim, a gente tem toda essa, como que fala? Essa questão de simbologia aí, eu não sei se a palavra é certa, de tudo do autismo é azul, né? Então, tudo que você referencia azul, daí você vai descobrir ao longo do tempo que o azul é porque era uma característica de uma... Majoritariamente masculino. Sim, de ser de homens. Então, aí começam a vir as mulheres. E existe também uma questão pelo fato de não ter o diagnóstico, as mulheres acabam tendo um ranço. Estou falando quando são adultas. Por quê? Porque é como se o próprio sistema já tivesse um preconceito com relação à mulher, né? E, na verdade, o que você vai falar para nós é justamente pela diferença da mulher e do homem. Por isso que você vai falar que existe... O diagnóstico pode ser diferente. Então, eu queria que você falasse para nós do que atrapalha, de fato, para fazer esse diagnóstico. Então, de fato, a prevalência do autismo é muito maior em meninos. A gente tem 4 meninos para cada menina. Isso se deve principalmente à questão genética. Mesmo que a menina tenha a mesma quantidade de genes que o menino... Normalmente, a gravidade da apresentação, ou se vai apresentar autismo de fato, a chance é maior nos meninos. A gente já tinha falado até sobre a teoria dos copos, que o Antônio já sabia, que se a gente tem essa caneca e eu preciso de 300 ml para transbordar, ou seja, dessa quantidade de genes para ter uma apresentação de autismo,
A caneca da menina seria maior. Ela precisaria de 500 ml de água para começar a apresentar o aparecer. sintoma de autismo. Então, geneticamente, a chance de fato é maior em meninos. Mas além disso, além desse risco genético, de fato, os critérios, eles foram construídos principalmente para uma população masculina, porque a apresentação do autismo em meninos é uma apresentação que a gente chama de mais externalizante e das meninas internalizante. O que é externalizante? É tudo aquilo que eu consigo ver, aquilo que é externo. E o que é internalizante? Aquilo que é interno, não dá para ver. Então, nos meninos, é mais comum a gente observar estereotipias, que é algo que chama muito a atenção, irritabilidade, comportamentos heteroagressivos. E nas meninas é mais comum ter uma inibição social, uma inabilidade. Se fechar de uma... Então, elas podem ser mais fechadas e muitas vezes serem consideradas tímidas. É muito comum que a menina com autismo, durante muito tempo, ela seja considerada como tímida. E como ela tem uma maior capacidade de imitar os comportamentos, ou seja, as meninas conseguem camuflar mais a inabilidade social delas, elas conseguem vestir uma máscara, fazer aquilo que esperam dela, acaba sendo mais difícil o diagnóstico. Às vezes até por conta da criação, dessa coisa da rigidez maior em cima da menina do que do menino, que o menino você cria para ser, né, aquela coisa que vem lá de trás, e a menina é aquela que vai ficar em casa, né? Antigamente a menina nem trabalhar não ia, não. Minhas filhas não trabalham, meus filhos trabalham, mas minhas filhas eu vou criar para casar e, né? Estou voltando a um passado, mas o autismo não existe de hoje, ele existe de sempre. Perfeito, Lívia. Então, assim, eu acho que você, né? Então, para elas, já é, até a própria criação acaba não dando oportunidade disso. Talvez hoje em dia seja diferente. Por isso que eu achei genial a gente falar sobre autismo em meninas no Dia Internacional da Mulher. De maneira geral, historicamente, a mulher ela foi mais reprimida na manifestação do desejo dela, de quem ela é. E isso acontece com as meninas que têm autismo também. Os comportamentos que são considerados pouco adaptativos, uma inabilidade social, eles também são mais reprimidos, tanto pela família como pelos pais. Então, isso também contribui para a apresentação nas meninas ser uma apresentação mais de inibição social. Muitas vezes são meninas que, quando pequenas, elas falam até mais. Mas sempre quando falam, elas são rechaçadas ou sofrem bullying, e isso acaba silenciando elas. Sim. Então, tem muitos casos de... E isso com meninos também, né? Que às vezes os meninos podem também sofrerem bullying ou serem invalidados. Então, tem muitos autistas que acabam se fechando com o passar do tempo, porque aquilo que é dito não é validado. Também é muito comum que sejam consideradas meninas ingênuas, porque como elas têm a dificuldade de reconhecer a intenção do outro, ironia, sarcasmo, duplo sentido, muitas vezes elas não entendem que o outro está sendo irônico com ela. Também são meninas que se colocam mais em situações de risco de abuso. Isso que eu ia falar. Por exemplo, situações de violência mesmo, sexual. Muitas vezes elas não entendem a intenção do outro. E muitas vezes podem questionar, mas a menina não percebeu que aquela pessoa falou isso para ela, que a intenção era iniciar uma atividade sexual? E não, muitas vezes ela não percebeu. E eu falo assim, se a gente for parar para pensar friamente, elas estão... a vulnerabilidade delas é muito maior. Porque eu acho que assim, a chance de uma tentativa de um suicídio e de tudo aquilo que ela não vai dando conta, de uma depressão, de uma coisa... Eu acho que assim, a gente vê que isso no homem é muito forte. Mas eu acho que na mulher... esse sofrimento deve ser muito maior, até porque assim, essa dificuldade de fazer o diagnóstico, esse tempo vai avançando e isso já criou os traumas que já foram adquiridos ali, que você não vai... A depressão é maior em mulheres, né? Então, a doença depressão é mais comum em mulheres, tanto por questões genéticas, hormonais, mas também sociais. E são meninas que se colocam mais em situações de sofrimento. Também são meninas que podem ser mais isoladas pelo grupo,
Porque como a conversa vai ser diferente da conversa com um grupo de meninas neurotípicas, elas podem ficar isoladas, não fazer amizades, ou serem consideradas ingênuas, não entendem a piada. Quando chega na adolescência também, né, é comum também essa dificuldade. E tem aquela questão de que a mulher se desenvolve mais rápido que o homem. Então, assim, a menina, ela começa a ficar mocinha antes dos meninos. Os meninos ainda estão no pique do futebol ali, as meninas já estão se preparando para arrumar os namoradinhos. Então, assim, é nítido isso, a gente começa a ver as crianças, você vai perceber isso, que nem quando seu bebê começar, estiver na escola, você vai olhar e vai falar, mas já tá nesse, né? E você vê que os meninos não estão nem aí, as meninas já estão indo maquiadinha para a escola. Então, assim, eu acho que é muito mais... eu acho que a perda está nisso também, né? Porque elas estão num processo diferente dos meninos. Na adolescência, uma menina com autismo, ela vai precisar de um olhar ainda maior da família. Porque muitas vezes, na tentativa de agradar, porque é um mito, né? Sim. Achar que uma pessoa com autismo não vai querer ter amigos. Pelo contrário, sim, tem pessoas com autismo que são extremamente afetivas, só não têm habilidade social. Exatamente. Então, muitas vezes, na tentativa de ter amigos, exato, você acaba cedendo e pode até ser passado para trás, se expor, ter um comportamento considerado ridículo, justamente para tentar agradar e fazer sim, amigos. No meu caso, eu acho que é assim, aquela situação de eu não reconhecer, então eu não sei se realmente era ou não, mas questão, exemplo, de bullying, de ser motivo de piada e tudo mais, mas é porque eu realmente não percebia aquilo como algo negativo e tudo mais, e era uma forma de interação com as outras pessoas. Eu não vou dizer que foi um problema, mas eu consigo reconhecer que até certa fase da minha vida eu consigo lembrar que eu não me sentia necessidade de pessoas ao meu redor, de amigos, ou às vezes até da família eu não me sentia necessidade da presença, no caso, não na questão de tudo que eles faziam. Mas, a certo ponto, na adolescência, os hormônios começaram a me atacar e eu percebi, ai meu Deus do céu, eu preciso ter gente perto de mim, eu preciso conversar e tudo mais. Exatamente. Então, muitas vezes são meninas que chegam no consultório como meninas tímidas ou com fobia social. E no autismo a gente tem, né, um prejuízo, tanto na interação social, que é aquilo que a gente está falando aqui agora, mas a gente tem também comportamentos restritos e repetitivos, uma rigidez cognitiva. Então, muitas vezes, são meninas que podem ter sintomas que parecem toque. Gostam sempre de guardar as coisas do mesmo jeito, gosta de empilhar as coisas, ou pode apresentar como um transtorno alimentar, porque é uma menina que tem uma seletividade alimentar. Daí você pensa, nossa, uma menina tímida com seletividade alimentar, pode ser uma anorexia. Sim. Então, quando a gente diz que o diagnóstico e você não vai pensar nisso no homem, né? Se já chega um menino pra gente com seletividade alimentar, a gente pensa em autismo. Agora, pensa numa menina mais você já começa a procurar o medo de ser exatamente, outra coisa mais, tipo assim, com um agravante maior naquele momento, né? Não que tipo assim, você comparar uma coisa com outra, não tem nada a ver, mas uma anorexia num momento desse é uma coisa extremamente perigosa. Eu falo por mim, a gente como profissional de saúde é difícil mesmo. É mais fácil pensar em autismo se um menino chegar com essas características, tem pouco amigo, tem seletividade alimentar. Como meninas costumam ter menos estereotipias, então muitas vezes parece só que ela é muito rígida, que ela é muito controladora, quer sempre fazer tudo do mesmo jeito. Então é nesse sentido mesmo, é um diagnóstico mais difícil. E tem a questão da camuflagem social. Eu até perguntei para o Antônio, né, se ele já se percebeu fazendo isso. O que é camuflagem social? É eu fazer aquilo que esperam de mim. Então, eu imitar o comportamento dos outros porque é o que esperam de mim. As meninas têm mais habilidade para fazerem isso. E eu nem sei, eu realmente não sei onde começa, quer dizer, onde termina a camuflagem social, como você falou, e onde começa as próprias características da pessoa. Porque eu acho que se eu tive questão de mascaramento, de qualquer tipo nesse sentido, quando mais novo, com certeza virou parte da minha personalidade mesmo. Eu acho que eu lembrei. É que assim, gente, a gente estava gravando um pouquinho antes de ter tudo isso que estamos fazendo agora. Foi basicamente um teste e eu tinha pensado num negócio que eu tinha esquecido de falar. Que seria... Quando começa... Eu ia fazer, na verdade, uma pergunta nesse sentido, não relacionada tanto à nossa questão de hoje.
Mas quando que começa esse mascaramento e quando começa características que a pessoa tem que aprender mesmo? Porque eu acho que, de certa forma, eu mesmo aprender a comer com talheres foi quase que um mascaramento social, porque eu fui uma pessoa que sofreu muito com isso. Mas eu tive que aprender e, no final das contas, mesmo atrasado, eu aprendi no final das contas. Esse masking, que é o termo em inglês e que muita gente vai procurar por Tenho esse raiva desse termo. termo. Muitas pessoas se sentem uma fraude. Eu tenho vários pacientes que falam, eu não sei quem eu sou. Isso pode até gerar uma crise de identidade. Eu cumprimento porque eu desejo, porque me ensinaram que eu tenho que cumprimentar. Eu ajo dessa forma porque realmente é um desejo meu ou é aquilo que esperam de mim? Então, isso tem que ser trabalhado em terapia. Terapia para a gente estar conseguindo acompanhar cada caso de forma individual. Entendi. Eu percebo, na maioria dos pacientes, que essa camuflagem social vai começar a aparecer mais ali na idade escolar, em torno de 8, 9, 10 anos de idade, que é quando a criança já começa a perceber o que ela tem que fazer para ser aceita. E isso torna mais difícil o reconhecimento, tanto pela família como pelos profissionais. Eu já atendi uma das primeiras pacientes que eu fiz diagnóstico em mulher, ela já era adulta, ela era minha paciente, veio acompanhar por um quadro de depressão. Eu nunca tinha pensado em autismo e ela me trouxe em consulta. E eu olhando para ela, falei, não, ela não tem autismo. Né? Eu conheço ela, eu converso com ela, mas a gente foi fazer a investigação. E a hora que eu fui fazendo a investigação, o que apareceu de sintoma e que ela nunca tinha trazido na consulta. E que daí a família foi lembrando. Então, assim, não adianta a gente só olhar pra cara, né? Tem que Aquelas investigar. coisas que às vezes a gente nem comenta com ninguém, porque a gente acha que aquilo é tão normal, é tão é tão automático de se fazer que ver todo mundo ao redor fazendo, mas daí no caso é que todo mundo é autista na família, por exemplo. Também tem isso, né? A gente bem comum. Tem coisas que a gente não acha que seja motivo, coisa para se passar por um profissional, no caso um psiquiatra, coisa assim, porque a gente acha que já é parte, que é o cotidiano de todo mundo mesmo, né? Muitas mães também, Lilian, elas se percebem autistas depois do diagnóstico do filho. Eu acho que muitas mães. Eu acho que, na verdade, está aparecendo dos dois lados, né? Tanto pais quanto que nem esses dias mesmo tem um conhecido, até paciente da... Não. Conheci porque por essa vinda para mim. E ele tem o filho autista e estava sendo investigado. Agora foi fechado o diagnóstico dele. E, nesse momento, ele está começando a assumir essa personalidade nova para ele. Porque, até então, as coisas que ele tinha eram coisas que dificultavam a vida dele, mas ele não tinha um diagnóstico. Então, assim, daí eu já vi que ele participou de uma live, de uma coisa assim. Então, assim, é como se ele tivesse saído de dentro de um casulo, né, onde as pessoas achavam que ele tinha um comportamento diferente e agora não, eu sou, então agora eu posso falar. Então, assim, como fala, eu vou falar uma coisa assim que as pessoas podem até achar ruim, mas que é claro que não é para todo mundo, mas para muita gente, principalmente essa questão, e eu acho que está relacionado com meninas também, é libertador. O diagnóstico é libertador, ele não te condena, porque as pessoas, a grande maioria, acham que está pegando um atestado de óbito, né? A minha vida a partir de agora, e não, é aquilo que eu falei agora há pouco, é uma fala que, assim, eu tenho que mostrar o melhor de mim em qualquer momento. Muitas vezes, você fez até o programa sobre o luto dos pais, né? Eu percebo que os pais lidam com mais angústia do que o próprio paciente. Sim. Muitas vezes o próprio paciente fala, então esse meu jeito de ser tem explicação, isso explica tudo. Muitas vezes para a família aquilo é mais pesado, justamente por causa do rótulo que a gente tem do que é uma pessoa com autismo. Mas aí, ó, é que nem eu comentei com o pessoal da gravação. Teve coisas que eu vivi que era um sofrimento meu. Só que eu só fui entender que aquele sofrimento era meu com o passar do tempo, com o Antônio, quando eu ouvi da boca do Antônio falando numa palestra, quando alguém questionou ele fez a fala e eu olhei e falei, eu nunca pensei desse jeito, porque assim, eu sempre vi ele em momentos sozinho,
E aquilo sempre me incomodou, né? De tipo assim, você olhar para o teu filho bonitinho, arrumadinho, igual todo mundo, não tinha diferença nenhuma. O que ele tem que as crianças não ficam com ele? E aí, aquilo para mim era uma dor. Imagina, por que não quer brincar com meu filho? Então, assim, eu carreguei essa dor. Ao longo do tempo, é lógico que eu fui criando alternativas, como em festa de aniversário, que você convida, não vai ninguém. E eu falei que isso é muito, muito claro, né? Todo mundo passa por isso e que quando eu falava sobre isso, era como se eu estivesse falando uma verdade absoluta minha. Depois eu fui descobrir que todo mundo passa pela mesma situação. E aí eu fui entender, quando ele falou, que tem momentos que ele que quer ficar sozinho. Nem todos os momentos ele estava sendo excluído. Teve momentos que ele se excluiu. Teve até vezes Né? que eu me excluí no meio de um evento, tipo, num churrasco do ensino médio, que eu mesmo me excluí e, E tipo, todo mundo estranhou e me chamou de volta. Tipo assim, volta pra cá, filha da mãe. E quantas vezes nós, neurotípicos, não Sim. queremos nos isolar e ficar em silêncio? E também nem tudo é do autismo também, Sim. né? Sim. Tem coisa que é a nossa personalidade. É como se assim, como se tudo que eles fizessem tivesse que ser só a característica do transtorno. E como se eles não tivessem a personalidade deles também, né? Que não nasceu ali com outras coisas além dos genes do autismo, tem outras coisas que estão ali, que também vieram aí Sim. de Tem outras herança. qualidades e defeitos. Né? Então, assim, eu imagino que nem se para os meninos, né? Essa dificuldade no diagnóstico, o que compromete essa vida? Para uma menina que ela já hoje em dia, né? A gente vai falar no momento que a gente vive, essa questão da mulher, a diferença da mulher e do homem, dessa repressão da família, como que ela educa uma menina. Isso eu falo culturalmente, de como a gente foi criado. Não falo que eu ache que seja errado. Eu acho que limite tem que existir. Estou falando eu. Não sou uma pessoa... Eu acho que regras existem para serem... né? A gente tem que respeitar. E tudo que foge à regra, a gente tem que começar a se adaptar até que isso vire regra de fato. Então, tem coisas que é lógico que você cria filhos... Nós não temos esse direito, na verdade, né? Não temos. Mas você pode dar limites permitindo que seu filho tenha voz. Sim. Né? Porque a vida é deles, não é nossa. E você pode falar não no final. Sim. Mas permitir que a criança argumente, dialogue, fale sobre os sentimentos dela, mesmo que no final você for falar não e for manter a regra. Então, é importante, se a gente pensar que é uma criança que já é mais ingênua e mais vulnerável, o quanto que é importante a gente permitir que essa criança tenha voz dentro de casa, num ambiente seguro, com pai, com mãe, com pessoas que gostam dela, para depois no mundo ela também poder ter voz e conseguir se proteger. Porque a gente, enquanto pais, a gente pode errar feio aí, né? É o famoso assim, não porque não. Não, mas até nesse sentido da timidez, de tudo isso, de você tentar camuflar isso, de estar tendo sempre... Não, ela é assim mesmo, sempre foi quietinha, sempre foi assim mesmo. E nisso, você enquanto pai e mãe, está atribuindo isso à criança... até ela crescer, então ela vai entender que ela é daquele jeito, então nem com a família ela vai acabar mudando. Porque eu falo assim, que nós somos as pessoas que podemos fazer com que nosso filho evolua, só que nós também temos o poder de fazer com que ele não vá para lugar nenhum. Eu acho que a gente tem esses dois poderes, a gente tem que escolher, né? Qual que nós vamos usar? É a mesma coisa do bem e do mal, né? Que para mim, eu falo assim, que todo mundo tem o bem e o mal dentro de si. Né? Compete a ele escolher o que ele vai fazer, né? A gente pensa que todo mundo vai para o caminho do bem, mas a gente sabe que não vai. Então, eu acho que a gente tem que ter, como que fala? Responsabilidade de tudo aquilo que a gente faz. Então, eu acho que a gente, enquanto família, nós somos responsáveis pelo sucesso desse filho e do fracasso. E é o que a gente... Eu vejo você como mãe e o Antônio estão procurando fazer aqui. Dar voz para o Antônio, deixar ele falar o que ele pensa do jeitinho do dele. Jeito dele. E eu acredito que cada vez ele vai ficando mais espontâneo. E quanto mais espontâneo, do jeito dele de ser, melhor
Tenho A gente até medo de onde isso vai levar. É importante a gente poder se ouvir e respeitar as diferenças. Então, porque é a questão de você poder, foi aquilo que ele mesmo tinha falado. Nós somos pessoas que temos restrições, mas nós temos potencialidades. Então, assim, vamos trabalhar aquilo que restringe e potencializar as potencialidades, né? Porque, assim, quantos gênios, quantos talentos que tem aí. A pessoa, talvez, ela não tenha condições de trabalhar com um monte de gente, mas sozinha ela pode dar conta de muita coisa que você precisa fazer. Mas só que para que as pessoas saibam que pode fazer isso, elas precisam ter a informação. Essa informação tem que chegar neles de alguma forma. Não é? Então, eu falo assim, que eu acho que até a questão do podcast justamente é isso. Você conseguir levar essa informação. Mas autista não é só aquele que fica dentro de casa, aquele que só balança as mãos, é aquele que não olha no olho e que vive enfiado, que ninguém sai com ele de dentro de casa? Não, né? Então, assim, vamos voltar para a realidade de hoje, 2023, e entender que não é isso. Uhum. E não é, e eu falo assim, não é nem seria os autistas. Eu acho assim que se a gente hoje está com essa demanda feminina tão... E eu acho que assim, valorizar no sentido assim, de dar a importância devida, de que entender a dificuldade delas de chegar. E tem uma coisa que me incomoda. Tem uma menina que a gente conhece, que ela tem um diagnóstico de autista, dela foi feito recentemente, já é adulta, e ela entrou para trabalhar numa vaga de PCD, e aí no ambiente de trabalho, as pessoas queriam que ela se comportasse como autista. Daí eu falei assim, como assim? O que eles querem que você fica fazendo? Balançando a mão, se regulando? Fala para eles que você usou um diagnóstico do seu autismo para você entrar na vaga. Não significa que você tem que vir aqui e ficar fazendo micagem para os outros. Não existe medidor de autismo. Você já viu isso? Não existe mais ou menos autista. Sim. O autista grave não é mais autista que um autista nível de suporte 1, que a gente chama de autismo leve. E eu falo assim, depende do momento daquela pessoa, que nem do autismo leve que eles falam, né? O autista leve não é nem tão leve assim. Porque que nem quando as pessoas estão com o Antônio, que fala assim, naquele momento, nossa, o Antônio conversou com todo mundo, o Antônio... Tá, mas e no momento que o Antônio não está fazendo isso? Você está vendo? Então, assim, ele vai, né, de 0 a 100, de 100 a 0. Em alguns momentos ele pode estar super bem, em alguns momentos ele pode estar mal. E você convive com meninas ou com mulheres que têm um diagnóstico de autismo? Você já tinha percebido isso, Antônio? Aí que tá. Depois do diagnóstico, eu tive uma convivência muito pequena nesse sentido, que não foi aos 19, tive uma pequena fase do final da faculdade, no caso, onde... acredito eu, pelo menos, ou eu não conhecia bastante ainda na época, ou eu não reconhecia ninguém que era. E depois disso não tive tanto contato. Tem uns eventos que eu participo, coisa assim, que eu encontro algumas mulheres que são autistas, crianças autistas, mas daí eu já sei de antemão muitas vezes. E também tem às vezes a situação de uma autista ou outra que... como que é a questão do masking mesmo, porque se você parar para conversar e tudo mais, a pessoa conversa muito bem, ela tem... questão social, por exemplo, muito bem elaborada, e então só realmente com um diagnóstico clínico para se falar isso. Mas, Antônio, é engraçado que assim... Mas o convívio foi menor com mulheres, mas então. posso eu falar sempre tive uma um coisa? convívio menor com mulheres, porque eu tenho medo de mulheres. Tem medo de mulher, de medo de conversar e não Eu ter fico... troca. tem mulher que se eu for perto, eu não sei, parece que elas já fogem porque eu acho que eu tô dando de cima, coisa assim também. Tem mulher até hoje que eu tento conversar, tipo, ser educado, conversar, que simplesmente nunca abre a boca pra mim. Quando é a mesma idade ali, dá um conflito. Agora, se for uma adolescente, ele consegue conversar de boa, porque ele desce, né? Sim. Ou bem para mais aquela velho. realidade. Olha que interessante. Mas e Não tem criança tanta pressão. também, criança também. É impressionante. Mas o que eu queria dizer assim, o que tem de meninas que estão se descobrindo autistas, no sentido de começou a perceber, começou a ouvir, e que procuram ele mais de uma vez, né, filho? Mais de uma vez, que procuram ele
Porque, tipo assim, para pedir indicação de médico, para coisas, para conversar com ele, até para saber, Antônio, como Mais foi a com respeito. você, como que aconteceu. E eu acho que é legal isso, porque, assim, por mais que seja diferente um diagnóstico, tem características que são as mesmas e que vão permanecer. A única dificuldade é você ver isso no primeiro momento. E assim, né, pensando em como que pensando nas diferenças que a gente tem que observar nas meninas aí, coisas que eu lembrei. É mais comum nas meninas elas terem o brincar de faz de conta. É muito comum que mesmo e às vezes o profissional de saúde fala: "Não, mas ela não pode ter autismo. Ela veio aqui, ela brincou de faz de conta com uma boneca, com um ursinho". Que é uma característica que eu percebi que eu não tinha na infância mesmo. Você não brincava de faz de conta? Tipo, não que eu não brincava de faz de conta, mas eu era uma pessoa pouco imaginativa. Exemplo, brincar com carrinho, essas coisas. As pessoas conseguiam inventar um monte de coisa na brincadeira, coisa assim. Eu estava concreto naquilo, no sentido de... Eu não conseguia vir na minha cabeça, exemplo, aquilo Fazer é uma uma montanha russa, uma estradinha, estradinha, coisa. Colocar uma casinha para dizer, ó, aquilo... Olha, vou falar outra característica, daí você disse era diferente com você. É comum também que as meninas com autismo, elas sejam muito sensíveis ao outro. Então, se o outro tá triste, se o outro tá magoado, elas sentem muito. Então, às vezes as pessoas falam: "Não, mas ela não pode ter autismo porque ela é muito sensível, ela é muito sensível". E a gente espera que não, que o autista vai ter uma postura com menos empatia, um pouco mais frio, pensando em teoria da mente. Ai, ai. É que atualmente eu tomo um medicamento que modula bastante essa questão, mas isso eu teria que perguntar pra mãe. Porque em casa, por exemplo, tudo me afeta, no sentido... Ao ponto que eu me sinto responsável por coisas que eu não tenho nenhum poder sobre, por exemplo. Sim, e a gente pensa que o autista não tem isso. Então, mas olha que engraçado. O problema é que eu tenho isso muito forte. Eu escutei uma autista mulher falando isso. Que o autista pede muita desculpa. Né? Pede desculpa para tudo. Como se tudo que ele faz está errado, ou se tudo que acontece... Eu falo que o Neto, ele como que fala? A culpa de tudo que acontece no mundo é dele. Porque ele pede desculpa para tudo. Se ele escuta eu e o pai dele discutindo por alguma coisa boba, ele já começa: "Desculpa, gente, desculpa". É como se ele pedir desculpa fosse resolver a situação do outro. Né? Tipo assim, se colocar no papel... Eu acho isso muito ruim. Porque se já é difícil do jeito que é, você ainda assumir a responsabilidade no sentido de achar que cai um copo na cozinha e quebra, ele está no quarto e ele grita: "Desculpa, gente". Mas não foi ele que quebrou. Mas fazia. Minha mãe tá lavando a louça, quebrou um copo e ele pediu desculpa. Uma outra característica de camuflagem social é que muitas vezes a pessoa tem um hiperfoco, gosta de falar sobre um assunto e, para não desagradar, não fala sobre aquele assunto. Mas só que daí não fala nada também. Daí não fala nada. Eu na vida. Exatamente. Olha porque só. Só que aí, doutora... E daí é uma camuflagem, porque eu não vou ficar falando do meu hiperfoco para disfarçar isso, mas eu também não vou estar tendo voz. E aí eu vou te falar uma coisa enquanto mãe, porque assim, o que você percebe nisso? Eu falo assim, de tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu tive que mudar na rotina, de eu perceber uma situação, eu ir tirar, tipo assim, Antônio, vem, dele sentar numa mesa com pessoas de idade próxima, sabe? Você está na casa de alguém ou num evento de final de ano e sentar com as pessoas que são de idade próxima. E aí tentar falar um assunto e ninguém dá atenção. Tentar falar um assunto, daí você começa a perceber que uma pessoa levanta, o outro levanta. E aí, assim, no começo, eu já tinha visto de ele ficar sozinho, né? Daí eu ia e tirava. Aí até o momento que, quando eu percebia alguma coisa que ele não conseguia manifestar, eu chamava ele e falava assim: Antônio, vem aqui, senta aqui que eu quero falar uma coisa com você. Eu trazia ele para os adultos maiores, que ali ele conseguia falar. Entendeu? Mas eu falo assim, que isso é uma coisa da mãe. Ele não vai perceber esse momento de se retirar. E aí vai ter a frustração de você estar aqui. No passado, assim, às vezes a gente até falava em ambiente de estudo, residência médica, como algo que ajuda a gente a identificar uma pessoa com autismo, o famoso espanta-rodas, né? Exatamente. É um termo que eu não gosto muito, mas é o que eles sentem que acontece. Chegou,
por não ter uma habilidade social. Sim, mas eu falo assim, é duro de você falar, eu falo assim, para ele é mais difícil ainda de perceber. Que ele vê que as pessoas saíram, mas ele não tem o entendimento daquilo. Ele não tem. E eu comecei a perceber porque assim... Eu não consigo ter o meu lugar de fala, no sentido que eu não consigo perceber quando eu posso falar. E daí ou eu fico sem falar nada, ou eu falo mais do que devia, cortando os outros. Mas olha que legal, mas isso é interessante, a gente colocar eles para falar onde eles têm lugar de fala. Que nem a gente faz um grupo de estudo que a gente é espírita, a gente tem um grupo de estudo que a gente estuda a doutrina, e o Antônio, ele estuda a doutrina faz muito tempo. Então, assim, e tudo que ele vai estudando, ele absorve e ele tem aquilo como fato. E quando ele está num ambiente desse, mesmo que com pessoas desconhecidas, quando ele quer falar, todo mundo escuta o que ele quer falar. Porque entende que ele sabe do que ele está falando. Então, assim, você valorizar esses momentos para que aqueles momentos não sejam relevantes. Né? Que nem assim, aqui ele tem uma importância de fala. Então, assim, vamos trabalhar isso aqui. Né? Mas a gente tem que ter esse olhar, porque eles não vão perceber isso. Entendeu? Por isso que eu falei que assim, o olhar de mãe, né? E enquanto mãe, você vai lá E para falar de um último sintoma, é parecer ingênuo. Eu não sei se o Antônio parecer tem. não, basicamente ser, né? Sim. Inclusive, como a gente falou antes, são pessoas que podem ser mais facilmente passadas para trás, no sentido de emprestar dinheiro ou pagar conta para o outro, de entrar num relacionamento abusivo e se submeter para agradar. Ainda mais hoje com a internet bombando, né? Acho que hoje é mais fácil ainda, né? Sim. Mas assim, eu falo assim... Já me pediram dinheiro emprestado na época da escola e nunca me devolveram. Então... Mas é uma coisa que você não tem... Mas se a gente tem o diagnóstico, a própria terapeuta vai poder trabalhar isso. Por isso que o diagnóstico, ele ilumina. Mas porque por a isso gente que eu pode faço fazer que algo a que respeito. ele é libertador. Ele é libertador no sentido assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Aí você direciona, você abre, né, o seu espectro de possibilidades. O que vamos fazer? Do mais difícil ao menos difícil. Mas nós temos que trabalhar isso junto. Nós, enquanto família e terapeutas. Eu acho que não existe trabalho sozinho, né? Não adianta, a Lília, a mãe do Antônio, ela que faz tudo por ele. Não, eu tenho respaldo. Né? E eu falo assim, e o respaldo vem de profissionais, mas o respaldo vem de estudo também. Porque quanto mais você fala sobre, quanto mais você busca conhecimento com pessoas que sabem do que eu estou falando, isso eu vou falar até por conta de você estar aqui. Você valida o que a gente fala no sentido, se estamos falando de meninas, estamos falando com um profissional que está atendendo pacientes que têm essas características. E o quanto é importante a gente validar isso de fato. Estamos falando de uma questão científica, não estamos falando de uma questão que a doutora Raquel acha, né? Não, a doutora Raquel, ela lauda uma pessoa que tem. E, para isso, ela tem critérios. Inclusive, assim, agora acho que é um recado até para os profissionais de saúde, para os colegas. Não cometam um erro de descartarem a hipótese de transtorno do espectro autista em uma menina ou em uma mulher com base só em uma consulta. É um diagnóstico que precisa ser construído com uma boa coleta de uma história pessoal, com a família. E eu gosto muito de usar escalas para a gente ter protocolos que vão dar um respaldo para esse diagnóstico. Que legal. Se o profissional ou a família não sentir segurança, então procurar um profissional que esteja habilitado, que esteja capacitado para poder fazer uma investigação bem ampla. Eu acho que assim, essa fala sua, existe uma história de vida, né? A pessoa não chega em 28 anos de idade, 19 anos de idade, sem ter um passado. E eu acho que esse passado, tudo está dentro desse passado. Então, você tem que resgatar esse passado para poder fazer esse diagnóstico. Acho que você precisa dessas informações. Muito, né? Do Antônio, assim, eu falo assim, porque do Antônio foi assim, a gente precisou... eu buscava em fotos para lembrar de situações da época, para aqui aconteceu isso, porque, como assim, é muito difícil para você. Mas acho que nosso tempo acabou hoje. Acabou.
tivemos a oportunidade de estar aqui falando sobre meninas no Dia Internacional da Mulher. O único erro nosso hoje foi que eu falei demais, né? Que eu sou a menina do grupo, tinha que deixado mais para as mulheres. Mas eu né? acho que esse foi o nosso acerto. A gente está falando em lugar de fala, né? A gente aqui enquanto Mas hoje mulheres... o lugar de fala é de vocês, ó. Não, mas o lugar de fala é nosso enquanto mulheres, mas estamos falando de autismo e você está aqui enquanto Esse é o seu autista. lugar de fala. Tá. Não o nosso. E eu acho assim importante, doutora, eu vou fazer um convite agora para a gente fazer um podcast com meninas e você participando desse podcast. Ia ser Então, fica o incrível. convite. Já Você aceitei. vai Então, ter que tá arranjar bom. alguém Então, para ficar no meu Ó, lugar daí, gente, para já caber mais vamos gente. agendar o estúdio para a gente gravar esse podcast. Vamos sim. Tá? Mas com Eu- isso, gente, pode falar. Pode falar você, daí a Raquel faz a fala final dela do Dia Internacional da Mulher. Tudo bem. Então, vou deixar para as mulheres falarem do Dia Internacional da Mulher. Hoje eu só venho realmente desejar novamente um muito obrigado. Agradeço por estarem gostando do nosso projeto. Espero que estejam todos já inscritos. Não se esqueçam de curtir o canal, gente. É muito importante. Liguem o sininho e ajudem compartilhando esses conhecimentos com seus colegas, tanto de trabalho, família ou pessoas estranhas que vocês encontrarem na rua mesmo. Novamente, só um agradecimento a Colósio Marcas e Patentes por estar nos apoiando. E com isso, eu dou um muito obrigado e deixo com vocês. Raquel, você. Para encerrar, eu gostaria de dizer que existem muitas formas de ser mulher e ser uma mulher com autismo é mais uma possibilidade que enriquece ainda mais o ser mulher. Mulheres, hoje nosso dia, somos pessoas de muita força. Não desistam nunca, porque eu sou uma pessoa que não desisto. Tá? Eu falo assim que eu aproveito tudo que eu tenho de força e uso tudo aquilo que eu tenho. Então, eu sou uma pessoa pouco queixosa, mas eu falo assim, eu gosto de desafios, né? E quando eu caio, eu tenho certeza que vem um projeto novo e eu vou de novo. Então, assim, que bom. Gosto muito de ser mulher. Mas é isso, gente. Nosso tempo realmente acabou. Já estão até nos tirando aqui da sala. Mas, gente, muito obrigado por tudo. E vejamos vocês Beijo, gente. novamente semana que vem. Tchau, tchau.